Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, você vai ver nesta edição. Esta edição traz para você algumas expectativas para a safra norte-americana, qual será atualizada oficialmente na próxima quarta-feira, perdão. Isso porque algumas empresas privadas já estimam a safra de soja entre 118 milhões e 119 milhões de toneladas. Dólar sobe no Brasil com movimentação internacional. Produtividade do trigo na Argentina continua abaixo da expectativa inicial. E veja ainda que os estoques brasileiros de feijão começam a safra 16-17 com volume 93% abaixo do que se teve no início da safra passada. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. O mercado internacional da soja segue muito pressionado na Bolsa de Chicago. Desde o início de novembro é o que nós temos acompanhado no que se refere a essas negociações. Os motivos vão desde a finalização da safra americana, que está praticamente já conclusa a sua colheita. Deve acontecer essa conclusão nos próximos 10 dias, passando até pela corrida eleitoral nos Estados Unidos, cuja campanha acontece na próxima semana. Você vai acompanhar aqui na Agricultura BR quais são os principais elementos que acabam influenciando os negócios com a soja na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui situações que têm influenciado nos negócios em Chicago. Eleições nos Estados Unidos. Primeiro teve aquela pesquisa feita pela ABC News e também pelo Washington Post que colocou o candidato Donald Trump à frente de Hillary Clinton. Isso mexeu demais com os mercados no mundo todo e principalmente aqui no Brasil. As demais pesquisas, inclusive a pesquisa atualizada dessas mesmas empresas, já trouxeram a Hillary mais uma vez à frente do Donald Trump, que trouxe aí alguma situação de tranquilidade. Entretanto, continua um certo nervosismo para as eleições da próxima semana. Outra situação aqui é a colheita em fase de encerramento. Como eu disse, nos próximos 10 dias deve ter uma situação final já para a colheita no campo. Outro tema aqui importante é o resultado maior no campo. Para quem achava que 116 milhões de toneladas era muito, tem muita gente acreditando que será muito mais. Outro fator aqui, as oscilações com petróleo. Olha, esses primeiros dias úteis do mês de novembro trouxeram perdas tão fortes para o petróleo que aqueles ganhos, aquelas conquistas do mês de outubro já foram todas por água abaixo. Aliás, tem muita disputa lá no Oriente Médio, inclusive com alguns países ameaçando a aumentar a situação de produção de petróleo por lá, o que traria mais pressão negativa em relação aos negócios com petróleo negociado em Nova York. Mas nada assusta mais ou pressiona mais do que uma safra ainda maior. Nós vamos acompanhar agora números que foram divulgados por operadores de mercado, por traders lá nos Estados Unidos, que trazem a expectativa de produção para aquele país. É o primeiro momento aqui do Agricultura BR que está trazendo essas informações, mostrando o que o mercado norte-americano espera. A mínima é de 116 milhões de toneladas. Portanto, a mínima já seria o que foi divulgado no mês passado, durante o mês de outubro. A média é em 117 milhões e 100 mil toneladas, para uma máxima de 118 milhões e 700 mil toneladas de soja. Em outubro, o Departamento de Agricultura norte-americana trazia um número de 116 milhões e 180 mil toneladas. Portanto, aqui, muito provavelmente teremos uma ampliação desses dados, podendo chegar até próximo a 119 milhões de toneladas, é o que algumas empresas privadas norte-americanas já divulgam naquele país. Bom, são vários os fatores, então, que influenciam negativamente nos valores da soja negociada em Chicago, né? Vamos acompanhar os negócios de agora, então, porque a soja hoje mais cedo vinha caindo, caía com força. Veja que os negócios seguem em baixa. Os contratos já
foram negociados em valores mais baixos hoje, mas ainda assim seguem com pressão negativa. Os de novembro vêm negociados agora a $9,78 mais 25 por bushel, com queda de 0,15%. A soja para entrega em janeiro é negociada a $9,88 por bushel, baixa agora de 0,15%. Os contratos para entrega em março do ano que vem caem 0,20% e vêm negociados a $9,94 mais 25 por bushel. E a posição de maio vem a $10 por bushel neste exato momento, com queda de 0,29%, quase perde o suporte de $10 por bushel. Bom, e o fator que mais tem pressionado os valores da soja em Chicago, então, é essa super safra que se aproxima do fim da fase de colheita. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima deve colaborar, deve continuar favorecendo os produtores nestes trabalhos finais. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre os Estados Unidos, o tempo seco tem predominado nesses últimos dias. A gente acompanha aqui nas últimas imagens de satélite que em boa parte do cinturão produtor de grãos o tempo está bastante aberto e isso beneficia a colheita da soja nos principais estados produtores. Para os próximos 5 dias, a expectativa é de tempo firme em toda esta área mais ao norte e oeste do cinturão produtor de grãos. Deve chover mais ao sul, mas ainda assim é uma chuva de baixo volume acumulado. No segundo período, entre os dias 9 e 13 de novembro, pancadas de chuva devem atingir alguns estados produtores, mas será uma chuva isolada e de baixo acumulado, que não deve comprometer as atividades de colheita. E no terceiro período, que vai do dia 14 ao dia 18, as condições de tempo não devem mudar muito. Chove, mas de uma forma bem rápida e isolada, os volumes de água não devem ultrapassar mais de 5 milímetros, então é uma chuva que não deve paralisar as atividades de colheita e deve avançar bem, pelo menos nesses próximos 15 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, o Agricultura BR traz agora os destaques para o dólar operando no país. Isso porque há muitas situações que vêm pressionando o dólar para cima. Uma das coisas que nós podemos destacar agora no mês de novembro é a questão da lei da repatriação. É porque até outubro houve um fluxo muito grande de dólar entrando no país. Tanto que a parcial, até a última sexta-feira, até o último dia 28, era de uma entrada de dólar maior do que saída. Um resultado tão bom que não acontecia desde maio de 2015. E com mais dinheiro dentro do país, é claro que o dólar recuava. Esse era um dos fatores que ajudavam a moeda norte-americana a recuar no país. Com o fim do prazo de repatriação, no último dia 31 de outubro, o dólar já começou a reagir de uma maneira diferente. Além disso, outros fatores também acabaram pressionando o dólar. Entre eles, aquela pesquisa que já foi citada aqui algumas vezes na Agricultura BR, foi divulgada e quando ela foi divulgada, trouxe o candidato Donald Trump à frente da Hillary Clinton, fez o dólar disparar. O que dólar mais alto aqui no Brasil acaba trazendo alguns benefícios, principalmente para quem opera com soja. Ainda nessa edição, você vai saber como é que ficou essa operação no mercado físico brasileiro, que não chegou a trazer uma pressão tão boa assim com dólar mais alto. Vamos acompanhar agora, então, o que acontece com a moeda norte-americana nos últimos 15 dias. Nós temos aqui a moeda norte-americana, no dia 24 de outubro, operava em R$ 3,12. No dia 25, ficava em R$ 3,11. No dia 28, R$ 3,20. Dia 1º de novembro, R$ 3,23. E aqui nós observamos bem a escalada de alta. E agora, 4 de novembro, há pouco tempo, há poucos minutos, vinha em R$ 3,25. Assim vinham os negócios com dólar comercial aqui no Brasil. Uma outra fator interessante é que o valor de entrada de dólares no Brasil superou a retirada em 8 bilhões e 790 milhões de dólares. Portanto, um superávit no mês de outubro, coisa que não acontecia, como eu disse, desde maio do ano passado. Você acabou de ver que o dólar há pouco vinha a R$ 3,25 negociados aqui no Brasil. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então. Dólar continua a R$ 3,25, no momento R$ 3,25 mais 2, operando agora com alta de 0,46% em relação ao fechamento dessa última quinta, quando ele fechou a R$ 3,23. Vamos dar uma olhadinha agora em como opera o dólar futuro aqui no Brasil, que é para enxergar como que os investidores
avaliam que o dólar vai ser negociado nos meses lá para frente. Acompanhe comigo então o indicador do dólar futuro da BMF-Bovespa, mostrando hoje os contratos de mais curto prazo em alta. Dólar para dezembro vem agora sendo negociado na BMF-Bovespa a R$ 3,27 mais 4. O dólar para janeiro do ano que vem a R$ 3,30, com alta hoje de 0,27% em relação ao valor negociado nesta última quinta. Já o dólar para fevereiro vem a R$ 3,33 mais 9, subindo agora 0,55%. E os contratos para março do ano que vem já vêm com uma redução de 2,10%, já recuando em relação ao mês anterior, sendo negociado no momento a R$ 3,27 mais 5. Uma reunião encerrada ontem nos Estados Unidos, feita pelo Banco Central do país, confirmou que os Estados Unidos não vão elevar as taxas de juros do país, pelo menos neste mês de novembro. A nova previsão é de que ela seja elevada no mês de dezembro. Essa informação lá para frente pode vir novamente a mexer com o dólar em todo o mundo. Por aqui vamos às cotações da soja pelo Brasil. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que a Conab comercializou todo o volume colocado à venda em leilão mais uma vez. Vai ver também que o plantio de milho na Argentina avançou muito pouco na última semana e vai saber também os motivos porque lá não avança essa semeadura. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta sexta-feira, 4 de novembro, para todo o Brasil e também os países vizinhos. Você que nos acompanha ao vivo de qualquer localidade, entre em contato conosco, mande a sua dúvida, a sua pergunta, comentário aqui para o programa e compartilhe também fotos e vídeos da sua produção. É o quadro Somos Todos Produtores do Agricultura BR, onde a gente exibe um pouquinho das plantações aí Brasil afora. O nosso contato do WhatsApp é o 67 99656 2266. Além do aplicativo WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente também através do e-mail agriculturabr@sba1.com. Pode também acessar as mídias sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não perca tempo, faça já esse contato conosco e não se esqueça que todos os dias você pode rever a edição do Agricultura BR na íntegra assim que o programa sair do ar. É só entrar no portal do SBA, no endereço www.sba1.com e lá acessar todo o conteúdo. Por aqui a gente segue trazendo informações para você. Fabiano. Informações sobre o café. Isso porque a Conab realizou 2 leilões, pregões eletrônicos, nesta última quinta-feira. E esses leilões comercializaram tudo que foi colocado à disposição. Foram 95 mil sacas de café arábica em grãos ensacados que foram comercializados pela estatal brasileira e conseguiu ter uma boa arrecadação. Vamos aos números? Temos aqui então o resultado final dos 2 leilões. Leilão de café, foram 2 leilões, como eu disse, variedade arábica, volume de 95 mil sacas que foram comercializadas nesta última quinta-feira e obteve uma receita final de R$ 46.840.000. Foi o que foi arrecadado nos 2 pregões eletrônicos da Companhia Nacional de Abastecimento. Falando em café, vamos acompanhar os negócios do mercado físico do Brasil. Começando pela variedade arábica, que vem registrando altas fortes nos últimos dias em função do temor do mercado em relação ao volume de café que vai ser colhido no Brasil no ano de 2017. O ano que vem já é um ano de bienalidade negativa e há outras questões também que interferem numa possível produtividade mais baixa, como vários cafezais que foram podados em importantes regiões produtoras da variedade aqui no Brasil. Com a alta de ontem, que foi
bem expressiva, o valor da saca de 60 quilos do grão, negociado no estado de São Paulo, alcançou agora o patamar mais elevado desde o ano de 2011, de acordo com o indicador do CPEA. Veja quanto ele chegou a R$ 547,52. A alta no dia foi de 1,60%, uma alta bem surpreendente de quase R$ 10 no valor de cada saca, o que equivale, portanto, a uma alta já acumulada no mês de novembro de 2,28%. Acompanhe agora como é que vem os negócios de referência para o café arábica. Você acompanha comigo as posições negociadas na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem o café arábica neste momento. Temos aqui as negociações em mais um dia de alta. E agora quem ganha o piso de $1,70 é o contrato de março. O vencimento de março vem a $1,71 mais 80 libra-peso. A alta é de 1,53%, já ficou um pouco acima disso no dia de hoje, já chegou até 1,72. Vou trazer a posição de dezembro, que ficou para trás. Posição de dezembro vem com $1,68 mais 45 por libra-peso, vem com alta de 1,69% e no maior valor de negociação desta sexta-feira. Das posições de mais curto prazo, apenas dezembro ainda não tem o patamar de $1,70. Março vem com alta, como você já sabe, $1,71. Maio vem $1,74 agora, mais 35 por libra-peso, uma alta de 1,72%. Já o contrato de julho ganha também e vai ganhando, trazendo os negócios para a marca de $1,76 mais 10 a libra-peso, elevação de 1,61%. O pessoal que está em casa agora acompanhe comigo, porque nós temos agora um momento que é o mais elevado do dia em Nova York, segundo a coluna, que são os últimos negócios, as informações que eu trouxe agora para o produtor, e a penúltima coluna da sua esquerda para a direita, a cotação máxima, todas as posições neste momento vêm com os maiores valores de negociação lá na Bolsa de Nova York. É um bom momento para o café que tinha essa expectativa de alta mesmo, falta café no mundo, principalmente por conta, primeiro, de questões ligadas a abastecimento. Ao faltar robusta, aumenta a demanda pelo café arábica, que também tem já uma situação de ter uma oferta que é muito ajustada à demanda e, com isso, a elevação de preços para os dois tipos de café, tanto a arábica quanto robusta. Mas estamos falando do arábica, que vem ganhando preço, são dos motivos relacionados ao mercado. Hoje, aqui no Brasil, em especial, com dólar a 3,25 e aqui os negócios acima na próxima marca de $1,70, é uma situação especial para a comercialização, porque traz valores em alta também aqui no mercado nacional. Vamos saber agora como é que vem a operação na Bolsa de São Paulo, como é que vem esses negócios por aqui. Normalmente reflete a Nova York e é o que acontece nesse momento. Temos duas posições com alguma expressão no número de contratos. Posição de dezembro, vem com 1.810 contratos a $201,50 por saca. A alta é de 1,77%. Março vem alta, mas pouquíssimos contratos negociados, vem só com 100, mas a $204,50 por saca, elevação de 0,25%. Setembro já tem alguma expressão, 530 contratos a $213 por saca de 60 quilos, alta de 1,28%. Posição de dezembro de 2017 praticamente sem negócios, então temos posições em alta para o café arábica também na Bolsa Paulista. Seguimos falando de café, mas agora da variedade Conilon, que também segue subindo aqui no país diante da escassez do produto no mercado e também diante de um temor em relação ao volume que será produzido na temporada 2017, já que os cafezais estão bastante danificados em função das secas consequentes. Nesta última quinta-feira, o valor da saca de 60 quilos, negociada no estado do Espírito Santo, subiu mais uma vez, alcançando agora o patamar de R$ 540. Veja só na sua tela o gráfico que mostra o preço de ontem, R$ 540,06 foi o valor médio pago no estado capixaba pela saca de 60 quilos da variedade,
considerando o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Ontem, portanto, foi um dia de recuperação depois da queda anotada no dia 1º de novembro, na quarta-feira. No acumulado deste mês, portanto, há uma leve oscilação positiva de 0,21%. Portanto, o café Conilon segue subindo aqui no Brasil. Fabiano. Vamos agora à referência internacional do Conilon, o café robusta, que como eu dizia há pouco, café robusta vem com fundamentos também que exercem muita força para os valores negociados no mundo todo. Eles passam desde a quebra de produção no Brasil, que é o segundo maior produtor desta variedade do mundo, e também pelo Vietnã, que é o maior produtor, também tem grandes problemas em relação à produção e também aos seus estoques. É por isso que nós vemos nos últimos meses os negócios em alta muito forte na Bolsa de Londres, inclusive já se encontrou um patamar novo acima de $2.100 por tonelada os negócios com o café na Bolsa de Londres, nas posições de mais curto prazo. Vamos saber agora como vem os negócios. É Londres que nós temos em destaque, posição de novembro, vem com $2.224 em negociação, vem estável em 0,04% de alta. O contrato de janeiro vem com $2.173 a tonelada, a elevação é de 0,32%. Vencimento de março de 2017 vem com $2.177, com uma alta de 0,23%. Já o contrato de maio é aquele que ganha mais hoje, vai subindo 0,41% entre as posições de mais curto prazo, vem com negócios a $2.189 por tonelada, inclusive neste momento, para essa posição de maio, é o maior valor de negociação do dia. Veja no próximo bloco que a chuva atrapalha os trabalhos de campo na Argentina e tem ainda a previsão do tempo para o país vizinho. Você vai saber o que acontece com as ações da JBS depois da tentativa frustrada de desnacionalizar as operações da empresa. Essas e outras informações você confere ainda hoje, aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha, vou aproveitar esse momento para convidar você para participar do programa. Há vários momentos aqui em que a participação do telespectador é fundamental, como o quadro Somos Todos Produtores, no qual você mostra um pouco da sua fazenda, da sua produção, aquilo que você tem trabalhado aí na sua propriedade. Como é que você faz isso? Você envia foto, vídeo daquilo que você tem trabalhado. A outra maneira é no quadro Agricultura BR Responde, quando você manda dúvidas aqui, que podem ser sobre o clima, sobre mercado, sobre produção, aquilo que você tem dúvida, você manda aqui, que nós traremos a resposta com especialistas, com pesquisadores. E para fazer tudo isso é muito simples, é fácil. É só você entrar em contato através das mídias sociais, onde está o Agricultura BR. Entre elas, o Facebook, está o endereço aparecendo na tela, o Twitter, twitter.com/agriculturabr, ou ainda através do WhatsApp. O número é 67-99656-2266. Eu vou aproveitar agora para falar com algumas pessoas que estão no nosso WhatsApp, no nosso Twitter neste momento e que têm mandado mensagens aqui para nós durante a edição desse programa. Aqui o Elton, o Tony Marques e César Duran. Também um grande abraço para o pessoal da Confraria do Agronegócio que está acompanhando ou esteve acompanhando aqui o Agricultura BR. Um outro destaque aqui, um grande abraço para Tatiana Borges, que também está acompanhando a Agricultura BR neste momento. A todos um grande abraço, e aí vocês podem mandar também o estado, cidade onde vocês estão, quem está no Twitter, quem está acompanhando pela internet, para nós sabermos em quais partes do país que cada telespectador está. O ritmo de plantio do milho na Argentina segue muito lento em função do excesso hídrico das áreas agrícolas. A semana que passou foi a terceira seguida em que o país registrou menos de 3 pontos percentuais de evolução no plantio. De acordo com o boletim divulgado nesta última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área plantada até o momento atinge 38,7% de tudo aquilo que está previsto para essa nova safra 16-17, que são
4.900.000 hectares. Olha, é grande a quantidade das lavouras com excesso hídrico. É o que a gente vai acompanhar agora neste outro gráfico que mostra que destas lavouras plantadas até o momento, 17% tem uma umidade excessiva. De acordo com a Bolsa, 53% delas têm uma condição ótima no que diz respeito à umidade, 28% estão com condições adequadas de água no solo e 2% apresentam um nível regular. Fabiano, resta saber agora se o clima por lá vai contribuir para o trabalho de semeadura. Juliana, o apanhado de outubro na Argentina não é nada bom. Isso porque as tempestades que atingiram o país atrapalharam a colheita do trigo e também impossibilitaram o avanço no plantio do milho. A Nadiara Pereira agora vai trazer informações para saber se a condição climática no país vizinho melhora nas próximas semanas. Assim como o sul do Brasil, a Argentina foi duramente afetada pelos temporais durante o mês de outubro, que trouxeram muitos danos para as áreas agrícolas e principalmente paralisaram as atividades de plantio do milho e também de colheita do trigo. Agora, para os próximos dias, a expectativa ainda é de chuva em algumas áreas produtoras do centro e norte argentino, mas a expectativa é que essa chuva seja de forma bem mais isolada e com baixos acumulados. Não deve trazer transtornos para as atividades no campo. Durante os próximos 5 dias vai voltar a chover em algumas áreas aqui do centro e norte, mas a gente acompanha que o volume de água será baixo, variando entre 5 e 15 milímetros em 5 dias, indicando que será uma chuva passageira. Não deve paralisar por muito tempo as atividades de campo. No segundo período, entre os dias 9 e 13 de novembro, a chuva mais intensa vai ocorrer sobre a fronteira com o Paraguai. Já na área central, a gente observa aqui volumes ainda mais baixos de água, variando em torno de 5 milímetros. Isso distribuídos em 5 dias é uma chuva muito isolada e de curta duração. Mais uma vez, não deve trazer danos para a agricultura. E no terceiro período, a situação não muda muito. Entre os dias 14 e 18 de novembro, a expectativa é de chuva abrangente em boa parte das áreas produtoras, mas uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar de 5 a 15 milímetros em 5 dias. Então, é aquela chuva que vai manter a umidade no solo, mas não deve atrapalhar as atividades no campo e, principalmente, não deve trazer transtornos, porque não deve vir acompanhada por fortes tempestades, como durante o mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Agricultura BR agora traz destaques em relação ao mercado internacional do milho, em especial ao milho norte-americano, que tem uma colheita que normalmente anda um pouco atrás daquilo que acontece com soja, mas também vem muito adiantado, já vem na marca ali de 70%, acima de 70% da área já colhida e com uma expectativa também ou igualmente recorde de produção nessa temporada 2016-2017. Nós tínhamos o milho sentindo essa pressão de colheita mais forte do cereal, ganhando os armazéns e não só os armazéns, né? As beiras de estrada também, de rodovias lá nos Estados Unidos também abarrotadas com milho, porque não tem lugar para armazenar tanto cereal assim. E hoje caía o milho, pelo menos mais cedo. É o que vem acontecendo agora, a posição de dezembro recua 0,21%. Os negócios com o milho vêm a $3,47 mais 25 por bushel. Já o contrato de março vem a $3,56 por bushel, uma situação que traz uma queda de 0,21% neste momento. Uma outra situação aqui é o contrato de maio, que vem com $3,63 mais 75 por bushel, queda de 0,13% neste momento para esses negócios. Temos também aqui o julho, posição de julho com 0,26% de recuo, com $3,70 mais 75 por bushel. Os números lá nos Estados Unidos, principalmente uma consultoria importante por lá, chamada Informa Economics, trazem uma expectativa, esses números foram divulgados no final do dia de ontem, mas trazem números que trariam a safra de milho americana ligeiramente abaixo daquilo que foi comentado e amplamente divulgado durante o mês de outubro, mas nada que tire essa forte pressão de uma safra recorde e muito cheia lá nos Estados Unidos. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
cada nova safra, o produtor rural enfrenta o desafio de aumentar a produtividade do campo, através do maior investimento em produtos e tecnologias. Ao mesmo tempo, ele também constata a elevação nos preços destes insumos. Veja como está essa relação no estado do Rio Grande do Sul, na reportagem de Viviane Lara. Mesmo com o aumento de 8% em área estimado pela Emater, os produtores estão inseguros quanto à comercialização, diante do alto custo para a implantação da lavoura. Atraídos pelo preço, muitos agricultores apostaram no milho para a safra de verão 2016-2017. Apesar das perdas na safra passada de 90% do plantio com a geada, Ayrton Becker manteve o milho no planejamento da propriedade. A cultura ganhou mais área, de 125 passou para 220 hectares. O preço e os benefícios para o solo foram os motivos pelo qual o produtor continuou investindo. O que ele não esperava era o aumento dos custos para a implantação da lavoura. Nós vamos chegar aí provavelmente a um custo de R$4.000 por hectare, o que é bastante alto, mas a gente investiu porque sabe que esse ano, no milho irrigado, a gente está com uma boa perspectiva de colheita. Esses dias frios à noite e quentes durante o dia são bons para o milho. A gente tem uma expectativa aí no milho irrigado de colher mais de 220 sacos por hectare. E no momento que, se o preço ainda se mantiver acima do patamar de R$40, a gente consegue ter uma boa rentabilidade, que provavelmente vai ficar em torno de 100 sacos por hectare. Se colher mais 200, ainda é uma boa rentabilidade para o milho. E a gente também planta uma parte da lavoura com um milho mais cedo, no mês de agosto, para que se consiga fazer uma safrinha logo ali na frente de feijão ou de soja, também para conseguir agregar mais um valor na renda. Para a soja, o cenário não é diferente e muitos produtores optaram em fazer a compra dos produtos de acordo com a necessidade da cultura. Esse ano, em função das variáveis aí econômicas, políticas e até climáticas, o produtor acabou deixando parte desses custos para fazer no momento do uso, né? Buscando aí um melhor preço e uma economia em termos de produtos. Plantas daninhas e doenças com mais resistência contribuem para o aumento das despesas na lavoura. A gente tem tido uma incidência maior de ferrugem na cultura da soja e isso tem feito o produtor a fazer mais aplicações que ele vinha fazendo e se utilizar de mais princípios ativos na mistura, que antigamente se usava 2, hoje a gente usa até 3, até 4 em alguns casos, onerando ainda mais a sua aplicação, né? Então aumentando o custo de produção. Segundo o estudo desenvolvido pela Conab, entre os anos safra 2007, 2008 e 2015 e 2016, itens como operações com máquinas, depreciação de implementos, aliados a fertilizantes, agroquímicos e sementes, representam em média 68% do custo operacional da soja. Mas os investimentos já não são mais uma opção para o produtor, e sim uma exigência do mercado que busca cada vez mais níveis elevados de produção. Por aqui, o Agricultura BR traz agora informações a respeito da prática dos valores em relação ao milho na região sul do país. Vamos começar os destaques por Santa Catarina, onde o período analisado apresenta elevação de valores. Acompanhe conosco, então, Santa Catarina, grande consumidor de milho, que nos últimos 30 dias apresenta alta de 5%. No dia 4 de outubro, trazia um valor de R$ 40 a saca de 60 quilos. No dia 13 de outubro, ganhou o patamar de R$ 42 e vem mantendo esse valor. De acordo com a apuração da Agricultura BR, no dia 24 era esse valor, dia 31 também, e agora, dia 4 de novembro, valor em R$ 42 por saca de 60 quilos em Santa Catarina, portanto, em 30 dias a alta é de 5%. Já no estado paranaense, o valor do milho perdeu preço nos últimos 30 dias, com queda superior a 1%. Vamos acompanhar na tela, então, o mercado do Paraná em destaque, os valores pagos na média estadual para a saca do milho. Em 4 de outubro, o valor médio era de R$ 36,50. Já no dia 13, o valor subia para R$ 37,50, encerrando no dia 24 a R$ 37 a saca. Este patamar se manteve até o fim do mês de outubro, no dia 31, quando para agora, o dia 4 de novembro,
nova queda foi registrada, portanto, registrando neste momento desvalorização em relação ao valor pago no dia 4 de outubro. A queda, portanto, em um mês chega a 1,37%. No estado do Rio Grande do Sul, a queda no preço é maior. Essa queda chega a 2,56% no acumulado de 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você acompanha conosco o que acontece com os valores no Rio Grande do Sul, que tinha no dia 4 de outubro o preço médio de R$ 39,00 a saca de 60 quilos do milho naquele estado. No dia 13 do mês passado, o valor subia para R$ 41,00 a saca de 60 quilos. No dia 24 de outubro, encontrou o valor de R$ 38,00 a saca e vem mantendo essa média nos últimos períodos. Em 24 de outubro, R$ 38,00. No dia 31 de outubro, ficava em R$ 38,00 e também esse 4 de novembro, mantido o valor estável em R$ 38,00 a saca de 60 quilos. Como a comparação é com 30 dias, então se tem aí uma queda de 2,56% frente aos valores praticados no Rio Grande do Sul no dia 4 de outubro. E falando em Rio Grande do Sul, os problemas causados pelo clima adverso no estado há algumas semanas nas lavouras de milho já foram superados. O potencial produtivo dessas lavouras que receberam granizo já está conforme deveriam, de acordo com a Emater Gaúcha. As chuvas excessivas, aliadas às temperaturas altas, inclusive, aceleraram o desenvolvimento das plantas no campo, que em geral se encontram com um bom estágio vegetativo. De acordo com a Emater Gaúcha, até algumas plantas já estão entrando na fase inicial de floração. Os produtores gaúchos de milho da safra de verão têm uma boa expectativa em relação à produtividade. E por aqui a Agricultura BR segue trazendo o milho em destaque, mas agora falando um pouco a respeito da operação no mercado futuro. Vamos saber agora como é que vem essa operação na Bolsa de São Paulo. É o destaque de agora do Agricultura BR. Nós temos aqui queda para as posições de mais curto prazo. E são as duas posições de mais curto prazo que têm o maior número de contratos negociados. O vencimento de novembro vem com 1.070 contratos negociados ao valor de R$ 40,50 a saca de 60 quilos, são os últimos negócios, portanto, uma queda de 0,22% frente ao ajuste anterior. Já a posição de janeiro de 2017 tem 1.270 contratos negociados a R$ 40,50 a saca de 60 quilos, com queda de 0,27% frente ao ajuste também, que era maior, de R$ 40,61. Posição de março e maio tem contratos, mas são muito poucos. Só para um critério de informação, março vem a R$ 38,05 a saca, com queda também. E maio, com apenas 100 contratos, vem com R$ 36,00 a saca de 60 quilos. Aí maio apresenta uma alta com 0,67%. No próximo bloco tem o quadro Agroações. Você vai ver que as ações da JBS seguem em queda após uma tentativa frustrada de desnacionalizar as operações. Vai ver ainda que a produtividade do trigo na Argentina segue bem abaixo das expectativas iniciais da safra. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial, mas volta em instantes. A colheita do trigo argentino avançou para pouco menos de 5% da área total cultivada nesta safra até a última quinta-feira, de acordo com informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O ritmo está bem parecido com o que se via nessa mesma época do ano passado. O problema, porém, tem sido a produtividade das lavouras, que está abaixo da expectativa inicial do país para esta nova safra. De acordo com a Bolsa, o rendimento médio das lavouras colhidas até agora tem sido de 27 sacas de 60 quilos por hectare. O rendimento médio tem sido considerado baixo por conta da condição climática que as lavouras de trigo passaram nos últimos períodos.
Foi a falta de chuva durante a fase de enchimento de grãos que está prejudicando agora nesse volume que está sendo colhido por hectare. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a expectativa daqui em diante é de que essa produtividade melhore no decorrer dos trabalhos de colheita, em especial sobre as regiões central e sul do país. A expectativa de colher 12,5 milhões de toneladas de cereal do trigo segue mantida para o país vizinho. A Agricultura BR segue trazendo em destaque o trigo também no cenário internacional, mas agora as negociações na Bolsa de Chicago. Chicago que tem apresentado pressões negativas desde a entrada do mês de novembro para o trigo, que já não vinha muito bem no final do último mês. Um dos motivos para que isso ocorra é a redução semanal das vendas e exportações de trigo dos Estados Unidos. Essas vendas têm ficado mais fracas semana a semana, o que acaba trazendo, evidentemente, pressão negativa para os negócios por lá. Vamos saber como é que vem, então, o trigo na Bolsa de Chicago, referência internacional. Hoje começa a ganhar nesse momento. Trigo vinha operando em queda durante toda esta sexta-feira. Neste momento, temos elevação para os negócios com cereal, que neste momento é negociada a $4,13 mais 75 por bushel. A alta é de 0,36%. Já a posição de março vem com negócios a $4,31 mais 25 bushel, com elevação de 0,34%. Maio, com alta de 0,16% a $4,45 mais 75 bushel, enquanto que julho vem estável, mas um estável, agora totalmente estável, né? Totalmente estável, com posição de julho, vem no zero ali, $4,58 mais 50 por bushel. Trigo deu uma reagida nesse momento, começa a perder de novo, mas ainda opera em alta trigo na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, os preços pagos pela tonelada do cereal estão em patamares bem mais baixos do que os vistos em meados desse ano de 2016. Foi a colheita positiva nos principais estados produtores que veio pressionando os valores nos últimos meses. A entrada de trigo de países do Mercosul a valores mais competitivos também foi outro fator que pressionou os valores aqui no Brasil. Nestes últimos dias, o preço do trigo no estado gaúcho seguiu caindo, enquanto no Paraná já tem registrado alguma valorização. Vamos acompanhar então o mercado de cada uma dessas praças, começando pelo estado gaúcho, onde nesta última quinta-feira, 3 de novembro, o valor da tonelada do trigo brando fechou o dia a R$ 575,95. A queda no dia foi expressiva, passou de 2%. Com isso, no acumulado de novembro, que apenas começou, há uma queda de 3% já em relação ao fechamento do mês de outubro. Vamos agora acompanhar o estado paranaense, que tem registrado valorização nos últimos dias para o valor da tonelada do cereal. Veja que no dia 1º de novembro, terça-feira, houve uma queda brusca registrada por lá, mas esta última quinta, depois da quarta-feira, quando foi feriado aqui no Brasil, os valores voltaram a reagir positivamente. A quinta fechou com o preço da tonelada do trigo pão ou melhorador a R$ 633,70. A alta no dia foi equivalente a 1%, fazendo com que agora os valores estejam praticamente estáveis em relação ao fechamento do mês anterior. E durante a próxima semana, importadores de arroz participam no estado do Rio Grande do Sul do encontro Brazilian Rice, que vai discutir diversos assuntos sobre a produção de arroz, vai promover rodada de negócios e também visitas técnicas em áreas de produção. Quem traz mais informações a respeito deste evento e também das expectativas é a repórter Viviane Lara. Entre os dias 7 e 9 de novembro, o Rio Grande do Sul será palco do projeto Brazilian Rice. A iniciativa trará ao Brasil 6 importadores de arroz para uma programação de visitas técnicas e rodadas de negócios com 20 indústrias arrozeiras nacionais. O projeto é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, para o incentivo às exportações de arroz do Brasil.
Os importadores convidados são representantes de empresas importadoras da Holanda, Chile, Estados Unidos e Panamá, todos com grande potencial de aumento de compras do cereal brasileiro. A agenda do grupo inicia-se no dia 7 de novembro com 2 visitas técnicas na região metropolitana. Falando ainda sobre o estado gaúcho, apesar das recentes chuvas dos últimos dias, o plantio do arroz da nova safra 16/17 evoluiu bem, alcançando até o momento 68% da área total prevista para ser plantada. A evolução em uma semana foi equivalente a 4 pontos percentuais, conforme divulgou nesta quinta-feira a Emater Gaúcha. Nas lavouras já implantadas, as plantas se desenvolvem com problemas devido à pouca luminosidade e também à oscilação de temperaturas. Já o padrão fitossanitário, no que diz respeito às doenças e pragas, aí sim as lavouras se encontram agora em boas condições. Você acaba de conferir as cotações do arroz beneficiado no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. A gente vai dar uma olhadinha agora em como opera o mercado físico do grão, mas do arroz em casca no estado gaúcho. O mês de outubro foi de poucas oscilações e novembro também vem registrando oscilação, mas desta vez oscilação negativa, já foram 2 dias seguidos de baixa. Ainda assim, o patamar segue dentro da casa dos R$ 49,00. Veja comigo que esta última quinta-feira, 3 de novembro, o valor da saca de 50 quilos do grão tipo 1 fechou a R$ 49,21. Na verdade, recuperando um pouquinho a perda notada na última terça-feira, dia 1º de novembro. Ainda assim, no acumulado deste mês de novembro, que teve apenas 2 dias úteis até o momento, há uma certa queda de 0,08% na comparação com outubro. E as regiões norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul já conseguiram dar início à semeadura da soja. Você vai saber agora como é que vem esse plantio na reportagem da Viviane Lara, que volta agora ao programa mostrando como é que está sendo esse andamento no Rio Grande do Sul. Começa a ganhar ritmo a semeadura da soja no Rio Grande do Sul. O estado deverá plantar uma área próxima a 5.500.000 hectares. Nesta propriedade, a oleaginosa ocupará mais de 3.000 hectares. Até o momento, 50% do total foram semeados e a expectativa do produtor é concluir o plantio até 15 de novembro. A escolha das cultivares e planejamento das lavouras foram baseados nas previsões de estiagem. No nosso caso, a Semente Santa Rita, a gente faz uma programação tendo em vista essa estiagem que foi divulgada entre dezembro e janeiro. A gente fez a programação com sojas não muito precoce, né? E aproveitando as umidades que tem feito essas chuvas aí esparsas, ou chuvas fortes, como aconteceu na nossa região aí, muito acima da média, como a gente estava esperando, a gente aproveita essas chuvas, essas umidades para fazer o plantio na área que não é irrigada, né? A irrigação foi a maneira encontrada por Mauro nos momentos de escassez hídrica. Pioneiro na região com a tecnologia, ele possui 40% da área irrigada, mas o objetivo é chegar a 60%. Nós temos os primeiros pivôs com 23 anos já rodando e funcionando perfeitamente, né? E é uma ferramenta que nos dá muita segurança, né? Porque plantar sem segurança é complicado e nos preocupa muito. E claro que o teu custo vai ser muito maior com a energia que subiu muito, mas a tua garantia de colheita é mais certa. Mesmo sentindo no bolso o aumento dos insumos nesta safra, o produtor não deixou de investir, visando uma produtividade superior a 60 sacas por hectare. A gente sempre investe para colher bastante, né? Colher o máximo, porque a nossa palavra tem que ser a palavra lucro. Mas eu acredito aí, se chover normalmente, aí a gente consegue fazer uma média de 60 sacas por hectare.
entre sequeiro e irrigado, talvez 65, por aí vai cobrir os custos aí. Para o engenheiro agrônomo Nédio Giordani, o produtor rural precisa seguir as orientações técnicas mesmo em anos com incertezas climáticas. O agricultor tem que fazer a obrigação dele, plantar as variedades na época que tradicionalmente elas vão ser mais produtivas. E não existe uma maneira de se preparar porque não há uma segurança do que vai ser. Tem que haver uma programação de área e plantar as variedades que sempre plantou, que tem programação de plantar e ver o que vai ocorrer depois. É muito inseguro e ninguém tem culpa disso, mas é muito inseguro a previsão. Está mudando 1 ou 2 vezes por dia e é normal acontecer isso aí, de um dia para o outro. Imagina pensar até janeiro, até abril, como é que vai acontecer. A área plantada com soja no estado gaúcho até o momento atinge 9% do total previsto para a safra, de acordo com o último boletim apresentado nesta quinta-feira pela Emater. Já em relação aos preços pagos pela saca da oleaginosa no estado do Rio Grande do Sul, há uma queda observada no acumulado dos últimos 30 dias. Essa queda chega a ser superior a 1,5%, o equivalente a R$ 1,25 no valor de cada saca paga ao produtor rural. Você de casa, veja comigo como que o mercado gaúcho tem negociado a oleaginosa. No dia 4 de outubro, um mês atrás, o valor médio no estado era de R$ 75,25. O preço veio abaixo, no dia 13 já vinha para R$ 74,50 e para R$ 74,00 no dia 24 do mês. O último dia de outubro fechou com valores um pouquinho em alta, R$ 74,75, mas que logo em seguida voltaram a cair. Nesta sexta-feira, 4 de novembro, o valor médio estadual já está em R$ 74,00 a saca, queda, portanto, de 1,66% em 30 dias. No estado do Paraná, as perdas nesse acumulado de 30 dias alcançam 2,28%, ou R$ 1,75 por saca de 60 quilos no período dos últimos 30 dias. Vamos acompanhar então o que aconteceu nesta análise gráfica, que mostra que no dia 4 de outubro o valor praticado era de R$ 76,75 a saca de 60 quilos. No dia 13 esse valor caía para R$ 74,25, mas apresentava recuperação no dia 24, subindo para R$ 75,25 a saca de 60 quilos. No dia 31 de outubro subia mais um pouco, subia para R$ 76,25 a saca, mas agora, 4 de novembro, o valor recua mais uma vez, vem para a marca de R$ 75,00 a saca e com isso configura no estado do Paraná uma queda de 2,28% por saca. Algumas áreas produtoras de soja do Brasil ainda apresentam déficit hídrico, o que impede os trabalhos de semeadura da nova safra. A Nadiara volta ao programa agora, conta pra gente como vai ser a distribuição das chuvas nas áreas de soja do país dentro dos próximos períodos. As chuvas irregulares que têm atingido o interior do Brasil durante essas últimas semanas não têm sido suficientes para garantir umidade no solo em todas as áreas produtoras de soja, principalmente da metade norte do país. A gente observa aqui que em grande parte, principalmente da área produtora do Mato Piba, não choveu forte nesses últimos períodos e o índice de umidade no solo ainda encontra-se abaixo dos 10%. Sobre o sudeste e centro-oeste tem chovido forte, mas de forma pontual. Não são todas as áreas que ainda apresentam boas condições para o plantio da soja. E no sul do Brasil, por enquanto, as condições são melhores, porque durante o mês de outubro choveu forte, inclusive os temporais afetaram as atividades no campo. A gente observa que do interior gaúcho até o oeste do Paraná, inclusive também no sul de Mato Grosso do Sul, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos períodos, o destaque é o avanço da chuva mais forte para o interior, principalmente do sudeste e do centro-oeste. Nesses próximos 5 dias, vai chover forte desde o interior mato-grossense até o interior de São Paulo. São esperados 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Só que a gente acompanha aqui que não é uma chuva bem homogênea, então ela deve beneficiar sim boa parte das áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste, aumentando a umidade no solo, mas ainda algumas áreas,
principalmente aqui do norte de Goiás, norte de Minas Gerais, ainda devem sofrer com déficit hídrico. Na região produtora do Mato Piba, ocorrem algumas pancadas de chuva, mas ainda de forma bem irregular, insuficientes para encharcar o solo. Só a partir do segundo período, entre os dias 9 e 13, agora do mês de novembro, é que as chuvas devem se concentrar mais sobre a metade norte do Brasil e aí sim devem beneficiar a área produtora do Mato Piba. Neste período são esperados volumes de água de mais de 30 milímetros em boa parte desta área entre a Bahia e o Tocantins. Então é considerado uma chuva agrícola que deve começar a recuperar a umidade no solo para o plantio da soja nessa importante área produtora. Entre o sudeste e o centro-oeste também são esperadas chuvas mais volumosas. E essa chuva deve atingir as áreas mais secas entre o norte de Minas Gerais, norte de Goiás e boa parte também do estado mato-grossense. Inclusive, as áreas mais atingidas podem receber mais de 50 milímetros e essa chuva pode paralisar momentaneamente as atividades de plantio. Sobre a região sul do Brasil, previsão de chuva mais isolada, que não deve trazer tantos transtornos como durante o mês de outubro, e é uma chuva que continua mantendo o solo mais úmido para o avanço do plantio da soja nesses próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo para o Brasil. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente confere mais cotações da soja pelo país. Acompanhe. E o quadro Agroações desta sexta-feira traz a empresa favorita do quadro, a JBS, é a que mais aparece aqui no Agroações. E mais uma vez para falar a respeito daquele processo de reestruturação lá no exterior. Isso porque a presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, Maria Silva Marques, ela disse nesta última quinta-feira que o banco aguarda alternativas para ter resultados melhores no JBS, mas que para isso aguarda o posicionamento da empresa, no caso do JBS. É importante lembrar que o BNDES Par, que é o braço de participações do banco, do BNDES, vetou aquela situação de reorganizar, levar a sede para a Irlanda e negociação listada em bolsa no exterior, no caso, na Bolsa de Nova York. De acordo com a justificativa da empresa, do BNDES, e isso chama muito a atenção, colocava a seguinte pontuação, que esse fator, se viesse a acontecer, iria desnacionalizar a empresa, que tem muito capital que foi investido pelo governo. Com isso, as ações da JBS voltavam a sofrer em relação aos valores praticados na Bolsa de São Paulo. Vamos conferir então o que acontece com as ações aqui, o período analisado de 30 dias para a JBS. Em 5 de outubro, o valor era de R$ 12,86 por ação. No dia 17, esse valor recuava para R$ 12,70. No dia 24, caía para R$ 12,04. Mas foi no dia 28 de outubro que ele despencou, veio para R$ 9,75. Neste dia 4 de novembro, os valores estão em R$ 9,46 por ação, valores da JBS, negociados sobre a sigla JBS S3. Vamos conferir agora o mercado ao vivo, saber o que acontece então com as ações. Bolsa de São Paulo, então na tela, mostrando o que acontece hoje com o JBS, que neste momento consegue ganhar alguma coisa. Vem com 0,10% de alta a 9,45 neste momento. 9,45 é o valor que se tem para a JBS. Neste momento vai sendo negociada com alguma alta nesta sexta-feira. Veja no próximo bloco a situação crítica em que o Brasil começa a safra 16-17 no que diz respeito aos estoques de feijão.
Você vai saber também como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras do país daqui a pouco no Agricultura BR. O Agricultura BR destaca agora o feijão, produção aqui no Brasil e as estimativas que são apresentadas pela estatal brasileira, pela Conab. O fato é que no último dia 26 de setembro, o Agricultura BR trazia uma análise da equipe do programa que mostrava a grave situação de abastecimento do país. Uma situação que mostrava que os estoques para a temporada 16-17 entravam extremamente baixos, em menos de um terço daquilo que entraram na temporada 2015-2016, que já não era grande coisa. E que para o Brasil conseguir manter o mesmo nível de abastecimento, de consumo, precisaria ter ou uma importação que dobrasse ou um aumento muito substancial em sua produção. Um aumento que teria que chegar até 20%, 21% na produção brasileira. É claro que se tem uma expectativa de recuperação, porque a safra 15-16 sofreu com as questões climáticas e por isso teve muita quebra, mas precisaria ter um crescimento aí de 21%. Isso acontecia logo depois de que a própria Conab divulgava um estudo que nas próximas 10 safras, portanto até a temporada 2025-2026, a expectativa é que a safra de feijão brasileira ficasse praticamente estagnada, crescendo entre 0,5% até 1,5% por ano. Mas acontece que, no papel, deu certo. O primeiro levantamento da Conab trouxe para a temporada 2016-2017 exatamente aquele crescimento que o Agricultura BR apontava. Nós vamos mostrar, rever essa análise aqui do Agricultura BR, até porque na próxima semana, ou nesta próxima quinta-feira, nós teremos a divulgação do segundo levantamento da Conab para a temporada 2016-2017. E aí o acompanhamento é importante para o produtor rural brasileiro e também, claro, para o consumidor. Então, temos aqui o primeiro gráfico que mostra a produção de feijão no Brasil nas últimas temporadas. A temporada 12-13 contou com uma produção de 2.800.000 toneladas de feijão. A 13-14, 3.450.000 toneladas do produto. A 14-15 reduziu, mas ainda estava bem, 3.210.000 toneladas de feijão. A 15-16 foi essa que pode-se falar que foi uma tragédia. Caiu para 2.510.000 toneladas. A produção foi duramente afetada, castigada pela seca. O produtor rural sabe muito bem disso, teve perdas muito fortes no campo, além da falta de estímulo também para a produção. Então, tinha uma série de circunstâncias. Conab aqui estima uma recuperação para a safra brasileira, que na temporada 16-17 pode chegar a 3.010.000 toneladas do produto, do feijão, o que traria uma situação muito parelha com aquilo que o país consome. Vamos ver então mais dados referentes, claro, ao feijão em relação agora aos seus estoques, porque os estoques chamam muita atenção, porque a variação dele é muito grande. Observe que, vou colocar aqui todas as safras, a temporada 12-13 tinha um estoque de feijão de 129.200 toneladas. A 13-14, 303.800 toneladas. A 14-15, 198.100 toneladas de feijão. 15-16 ficou com 48.900 toneladas. Observe que a 15-16 tem praticamente não, tem exatamente 1/4, 25% do estoque da temporada 14-15. 15-16 fica com 48.900 toneladas, se é que teve mesmo esse volume todo estocado ao final da temporada. Enquanto que a 16-17, de acordo com a Conab, vai triplicar, vai para 150.900 toneladas de feijão. Então, os números, neste caso, aderem exatamente àquilo que a Conab estima, né, para a produção brasileira. Neste caso aqui, se esse cenário se confirmar, não teria nenhum problema de inflação no país, causado por uma nova alta no feijão, o que prejudica esse indicador e automaticamente o governo. Vamos saber então de outros números aqui. Nós temos aqui oferta e demanda de feijão, aqui o consumo em 3 milhões de toneladas, uma produção de 3.010.000 toneladas, com suprimento de 3.210.000 toneladas de feijão, porque o Brasil, nesse caso, importaria. Então,
aqui, neste momento, nós observamos que dentro dessa planilha, tudo dando certo com o quadro de oferta e demanda de feijão, mas com dados muito apertados, contando com uma safra que precisa dar muito certo nessa temporada 2016-2017. Mas quem sabe como é que está a temporada atual é a Juliana. Juliana, como é que vem o feijão sendo produzido no Brasil? Fabiano, por enquanto, as condições são favoráveis, pelo menos na região sul do país. No estado do Paraná, por exemplo, 96% de toda a área que vai ser plantada nessa nova safra já foi semeada e 88% das lavouras se encontram com boas condições. Já no estado do Rio Grande do Sul, há duas situações distintas. As lavouras plantadas no cedo se encontram com bom aspecto vegetativo, de acordo com a Emater Gaúcha, e indicam boa produtividade. Apenas aquelas lavouras que foram plantadas mais recentemente sofreram com o excesso de chuva das últimas semanas. Estas não conseguiram germinar o feijão das lavouras e muitas delas terão de ser replantadas ou ainda serão substituídas por outras culturas. Mas, por enquanto, boa parte das lavouras do sul do país indicam uma boa produção de feijão para o Brasil para esta nova safra. Bom, vamos acompanhar agora como estão os valores, então, do feijão pelo país, tomando como base o feijão carioca, nota 8,5. Acompanhem. As regiões sudeste e centro-oeste do Brasil voltaram a receber chuva com mais força desde a tarde de ontem, desta quinta-feira. A Nadiara volta ao programa agora, conta pra gente se vai haver mais chuva forte assim nos próximos dias. Nadiara. O destaque para esses próximos 5 dias sobre o Brasil é um corredor de umidade que deve atuar entre as regiões norte e sudeste. Isso deve favorecer o aumento das chuvas, principalmente nas áreas produtoras do centro-oeste e do sudeste do Brasil, beneficiando especialmente aquelas áreas que estão mais secas e precisam de umidade para o plantio da soja. Nesses próximos 5 dias deve chover de 30 a 50 milímetros em algumas áreas aqui do centro-oeste e mais de 15 milímetros no interior do sudeste. A gente observa que não é uma chuva bem homogênea, mas ela deve beneficiar grande parte das áreas produtoras de soja, especialmente algumas áreas de Mato Grosso do Sul que ainda apresentam déficit hídrico e também do estado de Goiás. No norte do Brasil vai continuar chovendo de forma mais generalizada e volumosa, mas é principalmente no Amazonas que são esperados maiores volumes de água. Enquanto isso, no sul do Brasil, os temporais já deram uma trégua e tem previsão de chuva bem mais isolada para esses próximos dias. Vai chover um pouco mais forte no norte paranaense, mas na maior parte do sul, a expectativa é de volumes de água em torno de 5 milímetros, indicando que é uma chuva bem isolada e de forma passageira. Sobre grande parte do nordeste do Brasil, situação ainda crítica, porque nesses próximos 5 dias não tem previsão de chuva volumosa a ponto de recuperar a umidade no solo. Já para o segundo período, entre os dias 9 e 13 agora do mês de novembro, o destaque será o avanço da chuva mais forte para a metade norte do Brasil. E desta vez sim, o padrão de chuvas vai mudar sobre a importante área produtora do Mato Piba. Tem previsão para volumes de água mais expressivos e também uma chuva mais homogênea que deve garantir melhores condições de umidade no solo. Deve chover em torno de 30 milímetros na maior parte dos estados da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. No sul da Bahia, tem previsão de chuva de mais de 70 milímetros que deve atingir algumas áreas produtoras de cacau desta área. Chove forte também em boa parte do sudeste e do centro-oeste. Neste período, o volume de água pode ultrapassar 50 milímetros em alguns estados como Goiás e Mato Grosso, e essa chuva pode paralisar momentaneamente atividades no campo. Sobre o sul do Brasil, mais uma vez chuva generalizada, mas de baixo volume acumulado, que não deve trazer transtornos, mas deve garantir umidade no solo. E sobre o norte do Brasil, vai chover mais forte, principalmente nos estados produtores do Tocantins e também do Pará, que estão com déficit hídrico. No terceiro período, entre os dias 14 e 18 de novembro, a chuva deve ganhar ainda mais força sobre o nordeste do Brasil. Algumas áreas da Bahia podem receber mais de 130 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que, além de recuperar a umidade no solo,
pode trazer danos, trazendo alguns prejuízos para o campo e principalmente paralisando as atividades no campo. Sobre o centro-oeste e norte, deve chover forte também em alguns estados, principalmente em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. O volume de água deve variar de 50 a 70 milímetros, o que também pode comprometer as atividades no campo. Já na metade sul, aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e interior da região sul, expectativa de chuva mais isolada, que deve manter o solo mais úmido, mas não deve paralisar as atividades, especialmente do plantio da soja. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Um ótimo final de semana para todos e até lá! Obrigada pelas informações, Nadiara. Até segunda. Por aqui a gente continua destacando a soja pelo Brasil e nesse momento o estado do Mato Grosso. O tempo tem contribuído muito para os trabalhos de plantio da soja no estado mato-grossense, que segue bastante acelerado. Até o momento, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a área plantada já passa de 80%. Veja na comparação como o ritmo de trabalho está mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado. Veja que até esta última quinta, portanto, 3 de novembro, a safra 16-17 já conta com 80,2% do plantio realizado. Nessa mesma época de 2015, até a data 5 de novembro, o plantio alcançava apenas 60,9%. Portanto, há uma evolução de quase 20 pontos percentuais nessa safra na comparação com a safra passada. Na comparação com as demais, esta safra também está indicando o ritmo mais acelerado que o estado do Mato Grosso já teve no que diz respeito ao plantio da oleaginosa. Olha, a região oeste do estado segue como a mais avançada, ela já tem 98% da área total prevista plantada. E a região nordeste segue como a mais atrasada. Ela recebeu pouca chuva no início do plantio e por isso teve os trabalhos iniciados mais tardiamente. Até o momento, a região nordeste tem apenas 33% do plantio realizado. Bom, o estado do Mato Grosso, se o clima colaborar, tem a previsão de colher quase 30 milhões de toneladas de soja. Por aqui a Agricultura BR traz mais informações a respeito de soja, mas voltamos a falar dos Estados Unidos. Isso porque a consultoria Informa Economics divulgou na tarde desta última quinta-feira dados que atualizaram os seus próprios levantamentos de produtividade e também de produção norte-americana. E esses dados trouxeram um aumento na produtividade daquele país e automaticamente na produção. E para quem achava que aqueles pouco mais de 116 milhões de toneladas, que é o que está sendo estimado pelo Departamento de Agricultura norte-americano até o seu último relatório em outubro, o próximo acontece nesta próxima quarta-feira e deve trazer sim um aumento na expectativa de produção de soja daquele país. Para quem achava aquilo muito elevado, vamos trazer agora os números da Informa Economics, que traz um número bem mais alto. Ela traz um comparativo do seu próprio levantamento que foi divulgado em outubro com o seu levantamento de novembro. Aí o Agricultura BR também comparou com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano. Então acompanhe conosco aqui em relação ao que pode acontecer em relação à produção de soja dos Estados Unidos. Essa é uma empresa que tem muito respaldo nos Estados Unidos e mexe com o mercado. Observe que em outubro foram divulgado que a expectativa para a produção era de 117 milhões de toneladas. É a primeira coluna. Quando você compara com a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 116 milhões e 180 mil toneladas, nós estamos falando do mesmo período de captação de informações e quase o mesmo de divulgação. Então a Informa, ela espera realmente uma safra maior do que o Departamento norte-americano aguarda. Agora, no mês de novembro, nessa última quinta-feira, a Informa Economics divulgou, então, sua expectativa atualizada, já com uma safra praticamente toda já saída do campo e também com resultados um pouco mais abrangentes, mais tangíveis, espera então que os Estados Unidos produzam uma super safra de 118 milhões 380 mil toneladas de soja. Isso mesmo, 118 milhões 380 mil toneladas de oleaginosa é o que a Informa Economics divulgou nesta última quinta-feira em relação à sua expectativa de produção.
E claro que um número como esse, ele traz pressão negativa sobre o mercado. Para se ter uma ideia, outras empresas nos Estados Unidos também estão estimando, e aí colocando uma estimativa de até 119 milhões de toneladas de produção de soja. O que traz, Juliana, toda uma situação de pressão sobre a soja norte-americana, que já vem sofrendo um pouco também com essa superprodução. É a demanda que tem segurado um pouco os patamares de preço. Bom, a gente já acompanhou a soja hoje em Chicago, via que ela caía diante dessa possível maior produção do que o esperado. Vamos acompanhar os negócios de agora então. Veja a soja mudando de rumo, veja que ela caía mais cedo e agora já vem operando em campo positivo. A demanda pela soja norte-americana segue bastante elevada, o que pode dar sustentação aos preços. Os contratos para novembro sobem agora 0,40% e vêm negociados a $9,83 mais 75 por bushel. Veja que é a cotação máxima negociada no dia. Os contratos para janeiro do ano que vem sobem 0,32 e vêm negociados a $9,92 mais 50 por bushel. A soja para entrega em março é negociada a $9,99 por bushel agora, com alta de 0,27%. E os contratos para maio, que chegaram a perder o suporte de $10 hoje, veja só na cotação mínima do dia, mas agora sobem 0,22% e vem a $10,05 mais 25 por bushel. Fabiano, soja mudando o rumo lá em Chicago. Vamos saber então do dólar, porque se soja recupera em Chicago, isso já dá um bom sinal aqui no Brasil. Vamos saber se a moeda norte-americana continua operando em alta, naquela marca lá dos 3,25, agora vem com 3,23, agora praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, e agora sim estabilidade total para o dólar comercial. Nós tivemos o dólar a 3,25 nesta última terça-feira, e agora nós temos o dólar comercial a 3,23 mais 6, vem totalmente na estabilidade a moeda norte-americana. Bom, e esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, logo mais tem outros destaques do agronegócio brasileiro aqui pelo canal do Boi. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.